essa ferramenta, que é o equivalente ao IAC, né, YACC, é o Bison, certo? Então, começando a falar sobre o IAC, né, que é de onde vem um daqueles YY, ou que tem que sempre aparecia naqueles nomes lá, né? Então, assim como existem geradores de analisadores léxicos, também tem os geradores de analisadores sintáticos, né? Então, um dos mais famosos, que é inclusive o que o livro ele apresenta, é o IAC, né? Ele, que traduzindo seria um acrônimo de mais um compilador de compiladores, né? Então, o que é o IAC, o que são esses softwares estilos IAC? Eles são softwares que eles pegam arquivos que têm uma especificação, né, que tem um formato particular. Esse formato, você consegue descrever nesse arquivo uma gramática que você quer implementar, né, que você quer fazer um analisador sintático para aquela gramática, e esse analisador, essa gramática, dentro das regras, você pode colocar código. Então, por exemplo, eu tenho a minha gramática e vou dizer dentro dessa minha gramática o que é que eu quero fazer dentro, quando eu reconhecer aquelas produções, certo? Então, é bem interessante porque você não precisa, como num analisador descendente recursivo ou num automata-pilha, num gerador de automata-pilha, você não precisa controlar essa parte, né? Você precisa, a única coisa que você foca é na gramática, certo? E aí você tem a gramática ela pode ter conflitos, né? Obviamente, ele é um analisador que ele usa uma análise LR, né? Uma análise ascendente, então você pode ter conflito shift-reduce ou reduce-reduce, então são coisas que você consegue resolver, mas a maioria das situações você consegue contornar os problemas, contornar as ambiguidades, usando regras de associatividade, regras de precedência de operadores. Então, ao invés de você modificar a gramática para poder resolver os conflitos, você consegue fazer a resolução dos conflitos através de outras maneiras e, inclusive, mais lógicas, certo? Então, esse IAC, ele era uma versão feita para o Unix, e aí o pessoal do Linux, né, do projeto GNU, que construiu várias versões dos softwares do Unix, só que um software livre, eles construíram o Bison, né? Então, o Bison é o equivalente ao IAC do projeto GNU, certo? E uma coisa legal do Bison é que ele pode ser integrado com o Flex de uma maneira que você consiga fazer os reconhecimentos léxico e sintático em dois arquivos diferentes. Então, você pode fazer um arquivo do Flex para reconhecer os tokens, e pode fazer um arquivo do Bison para reconhecer a gramática usando os tokens que você já tinha definido lá com o Flex. Certo? E aí, como as especificações dos arquivos IAC ou Bison? Eles, normalmente a gente nomeia com a extensão .y, e ela é dividida em 3 seções da mesma forma como tinha o do analisador léxico, né? A gente tem uma definições, a gente tem as regras e tem o código, né? As definições, você define quais são os tokens, a precedência, a associatividade, etc., e algum código-fonte necessário. Nas regras, você define as produções da sua gramática, e no código-fonte é onde você tem aquele código que é copiado integralmente para o seu arquivo final, né? Assim como era no arquivo para o Flex, o do Bison também você tem uma parte de definições, aí por cento a parte das regras, por cento a parte do código. Então, se eu quiser criar aqui um arquivo expressões.y, a única coisa que eu preciso fazer é botar um por cento aqui e outro aqui, certo? E aqui dentro eu vou colocar
a parte das minhas definições, aqui a parte das produções da minha gramática, e nessa terceira parte aqui, um código-fonte que vai ser copiado integralmente para o arquivo final. Certo? E esse arquivo, né? Vou até abrir com gedit aqui. Certo? Então, esse arquivo aqui, ele vai ter essas produções. Certo? Como essa primeira parte, a parte das definições? Normalmente, a parte das definições é para você fazer uma espécie de preparação. Então, você pode dar include, né, em programas, em arquivos, fonte que você precise para fazer. Esse código-fonte, assim como era no Flex, ele vai estar com esse formato aqui. Você bota 1% e abre chaves e fecha com 1%, fecha chaves. E aqui você pode colocar algum código, por exemplo, include, vou colocar como é em C, né, stdio.h, certo? Aqui a gente tem um exemplo de código que a gente adiciona, certo? Ou para definir um valor, enfim. Aí, além desse abre-chave, fecha-chave aqui, onde você pode colocar um código usado pelos outros, você também tem alguns elementos que você vai identificar como sendo token. Aí você bota %token e bota o nome dos seus identificadores. Então, se por exemplo na minha gramática eu tiver um token, né, que seja um identificador, aí eu boto %token e boto ID, certo? É um exemplo de token. Eu posso ter vários %token, %token, ID, número, certo? São alguns você pode fazer. Um que seria uma marcação semelhante ao token é esse %left e %right. O que seria esse left e esse right? O left, ele define um token, assim como o %token, só que tudo que tiver à frente desse %left, ele vai ter uma associatividade à esquerda. Né? Então, como assim? Eu digo, por exemplo, que eu tenho 1% left mais, né? Digamos que seria o token mais, certo? O que que acontece? Se eu tiver x mais y mais alguma coisa, então ele primeiro vai reconhecer essa produção para depois ele reconhecer essa outra produção aqui. Então eu digo que isso aqui é uma associatividade à esquerda. Se eu tivesse, por exemplo, aqui 1% right igual. Então, o que, que ele ia fazer? Se eu tivesse A recebe isso aqui, certo? O que, que ele vai fazer? Eu tenho um igual e tenho uma expressão aqui do lado. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer primeiro toda a expressão que está aqui do lado, para depois fazer o reconhecimento do igual. Então, podia fazer tipo assim, A recebe B que recebe alguma coisa. O que é que ele iria fazer? Iria reconhecer o lado direito, depois iria reconhecer isso aqui como igual e depois iria reconhecer esse aqui. Então, ele faria uma associatividade à direita, certo? Se você quiser usar questões de precedência, você bota o %prec. Então, por exemplo, você quer definir o mais e o menos, mas só que você quer definir que o vezes tem precedência sobre o mais. Então, você bota %prec vezes mais. Mas, normalmente, a gente não coloca esse prec, por quê? Porque o arquivo do Bison, ele tem uma convenção aí, né? É o seguinte, tokens definidos na mesma linha tem precedência igual. Então, aqui eu coloquei
Vou colocar assim, id num. Se aparecerem dois IDs ou dois números, eles vão ser reconhecidos da mesma forma, certo? Então, eles não têm precedência. Se eles aparecerem declarados por último, quer dizer que um tem precedência maior sobre o outro. Então, por exemplo, aqui, o igual tem uma precedência maior do que o left. Então, se aparecer um igual, ou o left não, um mais. Se aparecer um mais e um igual, ele faria primeiro o mais, depois o igual, né? No caso aqui, a gente teria que colocar assim, igual e depois o mais. Aí, se tivesse um igual e um mais, aí primeiro ele faria o mais, né? Todo o reconhecimento referente ao mais, e só depois é que ele faria o reconhecimento do igual, certo? Então, se você não colocar nada sobre precedência, que é o que normalmente acontece, as expressões elas vão ser ter a precedência de acordo com a ordem de declaração, certo? Ainda tem duas definições interessantes aqui, que é a union e a type. O que é a union? A union define o tipo de dado que pode ser retornado quando um não terminal é reduzido. Como assim? Se eu tenho uma expressão, por exemplo, implica em mais t. Qual é o valor que esse E mais T ele pode assumir? Né? Ou tem um T implica em T, né? T implica em T vezes F. Qual é o valor que esse T pode assumir quando ele for reduzido desse T vezes F? Então, nessa union você declara quais são os valores que podem ser retornados quando um não terminal ele é reduzido, né? Quando você faz uma redução. E o %type indica o tipo para cada não terminal, né? Ou botei aqui um exemplo, né? Botei aqui assim, % abre chaves e % fecha chaves, aqui para determinar o início e o fim. No caso aqui, eu incluí um código onde eu tenho aqui include lex.yy.c. O que é esse lex.yy.c? É aquele arquivo que é gerado a partir da análise léxica, certo? Então, esse arquivo aqui é o que você gerou quando você criou o arquivo conflex. Então, você pode incluir ele e pode fazer o reconhecimento dos tokens a partir dele, certo? Essa função YYerro normalmente é chamada quando a gente tem um erro no reconhecimento, certo? Então, é essa YYerro. Aqui a %union. Aí a gente diz aqui, ó, eu vou ter dois tipos de dados que eu vou reconhecer como sendo resultado das minhas reduções. Ou um valor inteiro ou um valor string, certo? Então, aqui são os dois tipos de dados que eu vou ter quando eu fizer essa redução. Aí aqui eu criei vários tokens. Então, por exemplo, %token inteiro, var, operador, fim de entrada, print, fim de linha. Então, aqui seriam vários tokens. Lembrando, esses tokens todos têm a mesma precedência. Os que estão mais para baixo têm precedência maior. Então, vezes dividido de resto tem precedência maior do que mais e menos, que tem precedência maior do que o elevado e o igual, certo? Então, é isso aqui que eu quero dizer. Sendo que elevado e igual tem precedência, tem associatividade à direita, e o mais menos vezes dividido tem associatividade à esquerda. Aí, o que é que eu estou dizendo aqui? O meu token inteiro, ele tem como tipo o valor inteiro, ou seja, o resultado que ele vai retornar vai ser um int. E enquanto o tipo desse meu var, fim de arquivo, etc., ele tem um valor string, ou seja, quando eu retornar, ele vai retornar um char asterisco com o conteúdo daquela minha string, certo? Então, isso aí é um exemplo da primeira parte, que seria a parte de definições, certo? Depois que eu faço as definições, eu vou para as regras, né? O que são as regras? As regras são a minha gramática, né?
Essas regras elas vão estar num formato que a gente chama de BNF, ou forma de Backus-Naur, né? Então, o que seria essa forma? É uma forma de representação, sempre quando a gente está descrevendo gramática, a gente usa seta, usa epsilon, usa qualquer outra coisa assim, certo? Então, a BNF, ela é uma forma de você representar aquela mesma gramática que você usou seta, usou epsilon e tal, em um formato de texto plano, né? Um formato de texto que a gente não precisa usar esses caracteres especiais que você dá para fazer num arquivo TXT, certo? Aí, como é que você especifica uma gramática usando a BNF, né? Você usa esse formato aqui. Primeiro, você tem um não terminal, que você quer definir, da sua gramática. Aí, bota dois pontos, que é equivalente àquela seta, né? E aí, você bota os símbolos da sua gramática separados por espaço, né? Ou, normalmente, é separados por espaço. Então, você tem vários não terminais ou terminais e, opcionalmente, você coloca um abre-chaves e diz qual é a ação que deve ser tomada quando você reconhece aquela produção. Então, você bota o não terminal, dois pontos, aí a sequência de não terminais ou terminais que você, ou tokens, né, que você conseguiu reconhecer, e entre chaves você diz qual é a ação que você quer tomar quando houve esse reconhecimento, certo? E aí você pode botar, quando você tem alguma coisa ou outra, a gente usa a barra vertical mesmo, né, o pipe. Então você pode ter uma primeira produção, ou uma segunda produção, ou uma terceira produção. Aí tem dois casos especiais que é ou e nada. No caso aqui, seria como se ele estivesse reconhecendo uma transição epsilon, né? Uma transição vazia. E no caso do Bison, a gente tem ainda esse erro. O que é que acontece? Ele vai tentar reconhecer esse não terminal aqui, e pode ser que lá no meio do reconhecimento ele não consiga reconhecer. Então, o que é que você faz? Você pode acrescentar a palavra reservada error. Então, ele vai dizer, ó, vou tentar, casei com essa regra, faço essa ação. Casei com essa outra, faço essa ação. Não casei com nenhuma, então eu reduzo como uma produção vazia e tomo essa ação. Ou, se não der certo nenhuma delas, eu admito que isso aqui é um erro e digo qual é a ação que você vai tomar. Certo? Então, essa aí é um exemplo, é um formato do que a gente pode fazer dentro desse BNF. Certo? Então, uma vez que você tenha determinado as suas gramáticas, a sua gramática, você faz uma sequência de expressões dessa, certo? No caso do Bison, você separa elas por ponto e vírgula. Então, terminou um não terminal, bota um ponto e vírgula aqui para separar os dois. Por exemplo, digamos que você tem essa gramática aqui. Essa implica em comandos e fim de arquivo. Os comandos seria um comando seguindo um ponto e vírgula, seguido de outros comandos ou uma transição vazia. Um comando seria var igual a expressão ou print expressão. Então, como é que eu faço para transformar isso aqui em BNF, né, no formato que o Bison ele aceita? Eu boto minha regra, minha não terminal, que é o S, dois pontos. Aí comandos, que é um outro não terminal, e fim de arquivo, que seria um token, né, que já que ele não aparece aqui do lado esquerdo das produções, ele seria um token, um fim de arquivo. E aí, logo depois de colocar a produção, eu abro chaves e boto o código. Então, para cada comando, aqui, certo? Eu posso colocar isso aqui com a transição vazia, certo? Ou eu posso, por exemplo, colocar aqui com um erro no meio. Digamos que ele achou um comando e aí era para ver um ponto e vírgula, só que ele não achou ponto e vírgula. Aí você pode colocar assim, comando erro. Aí aqui no erro você diz, olha, eu estava esperando um ponto e vírgula. Certo? Por quê? Porque você tem um comando e faltou um ponto e vírgula aqui. Por exemplo, aqui, print expressão.
Eu tenho um comando que é print expressão. O que é que eu faço quando eu reconheço esse comando print expressão? Eu vou dar um printf. Aí vou dar um printf em quem? No conteúdo de expressão. Aí quem é a expressão? Aí você tem algumas variáveis que começam com um cifrão, né, com dólar. No caso aqui, $2 ou cifrão 2. Significa que ele vai imprimir o conteúdo que foi retornado do reconhecimento desse expressão. Certo? Então ele vai dar o printf e vai pegar o conteúdo que foi retornado da redução dessa expressão e vai colocar aqui, certo? Aí você pode colocar, por exemplo, var, aí esperava um igual, só que não veio um igual. Aí você pode botar var erro. Aí ele vai dar um erro aqui dizendo, olha, esperava um igual, né? E assim sucessivamente. No caso do conteúdo, né, esse último aqui, que seria equivalente ao reconhecimento da expressão, né? Você pode dizer assim, ó, quando você bota esse dólar, né, o cifrão, recebe alguma coisa, significa o resultado do reconhecimento dessa regra, ele vai retornar algum valor que vai ser armazenado nesse dólar, né, nesse cifrão aí, certo? Então, esse é um exemplo de gramática. E aí vai depender da gramática que vocês estiverem fazendo. E por fim, a gente tem a parte do código, onde no código a gente tem os outros códigos que vão ser copiados, tais quais a gente coloca lá, certo? Normalmente nessa parte a gente coloca o main, certo? Então, aqui no caso, eu só estou testando se tem algum arquivo, né? Aí se não tiver nenhum arquivo, ou se tiver o arquivo, eu abro o arquivo no modo de leitura, né? Se não for encontrado, ele dá um erro, mas o que realmente interessa é essa função aqui, ó, parse. Então, esse parse, ele vai dar dar o start, né? Ele vai começar a análise gramatical, e se você retornar alguma coisa diferente de zero, quer dizer que teve um erro no programa, né? Então, no caso aqui, ele vai dar um parse e no final ele vai dizer se o programa ele foi reconhecido ou não, certo? Como é que a gente faz para transformar isso em um código mesmo, né? A gente tem o arquivo, o executável, que é o Bison, né? Aí a gente bota Bison-D, que é para ele usar algumas definições, gerar o arquivo fonte, né? E o arquivo de cabeçalho. Aí a gente gera o arquivo com esse comando, Bison-D, e o arquivo de especificação. Aí ele vai gerar dois arquivos. Um arquivo .tab.h, onde ele vai ter a definição com todos os tokens, né? E o nome arquivo .tab.c, que é o programa que você compila para gerar o seu analisador, certo? Então, você cria esse arquivo e usa o Bison para gerar o arquivo C e o arquivo H, certo? E aí depois você vai compilar. E aí como é que a gente integra com o analisador léxico? Esse arquivo tab.h, ele tem a definição dos tokens, e cada token é definido como se fosse uma constante. Então, se você definiu lá um token chamado print, né, você pode, na sua regra do analisador léxico, botar alguma coisa, return print, que é o token que você criou, né, que você definiu. Também existe uma variável chamada YYLVal, né? Essa variável, ela é a variável padrão do Bison para guardar o valor daquela expressão, certo? No caso seria o conteúdo, né? O lexema, né? O lexema, lembrando, o lexema é o conteúdo de um token reconhecido, certo? Então, por exemplo, aqui, YYLVal, ponto valor inteiro vai receber
o resultado dessa função, a TUI, né? Ou seja, o lexema para esse reconhecimento aqui seria esse conteúdo aqui, certo? E aí a gente tem esse token inteiro aqui, certo? Vamos tentar fazer esse exercício aqui, certo? Dada essa gramática, né, que é a gramática que a gente tem usado para fazer os exemplos, criar o arquivo Bison dela, certo? Vamos lá. A primeira coisa para a gente fazer, o que a gente poderia fazer, seria definir quais são, né? Vamos voltar aqui para esse nosso arquivo .y. Tá aqui as nossas seções, certo? Vamos lá. Quais são os tokens que a gente vai ter, né? Quais são os símbolos que a gente vai ter? A gente vai ter o fim da entrada, certo? Vou colocar aqui. Cento token. Assim, fim entrada. Que é o cifrão. O que mais que a gente tem? A gente tem o token mais. Vou colocar aqui embaixo. O cento token mais. A gente tem o vezes. Então, vou colocar aqui. Vezes. Certo? Vou botar esses tokens dos operadores numa linha só. Eu vou botar esse % token abre parêntese. Acho que não precisa, vou botar esse parêntese como token não, vou botar literal. ID e não. Certo? No caso aqui, ao invés de botar % token, eu vou botar % left, certo? Ou seja, se tiver um mais e um vezes, ele vai fazer uma associatividade à esquerda. Aí vamos ajeitar aqui essa ordem para que a gente tenha o vezes com a precedência maior que o mais. Então, vou colocar aqui % left vezes aqui embaixo do mais. Certo? Estão acompanhando aí? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Então, esses aqui são meus tokens, né? Fim, entrada, ID e número. Todos esses aqui, inclusive, podiam estar dentro da mesma linha, aqui não tem problema, certo? Aí eu tenho um mais e o vezes. Eu botei o mais e o vezes porque ele vai dar maior precedência ao vezes do que ao mais, certo? Depois dessa definição de token, ó, voltando aqui às nossas definições, a gente pode criar essa função aqui. Eu vou dar uma cópia dela, tal qual está aqui. É uma função auxiliar. Eu vou colocar aqui dentro desse meu arquivo, certo? Então, o que é que esse arquivo aqui, o que é que essa função vai fazer? Só dizer, ó, erro na linha tal, qual é o erro na expressão, no YYText, certo? Então, somente para definir os erros. Vamos ver o que mais. A gente pode colocar aqui esse % union, né, já que a gente vai tratar aqui de expressões. Vou colocar esse % union aqui com a minha união, onde eu posso ter aqui tanto um valor inteiro quanto um valor string, certo? Se bem que aqui a gente não vai usar o valor string, né? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse ID aqui do reconhecimento, depois a gente coloca. Vou botar só que aqui tem um número, certo? Não vai ter
mais esse. Então, eu vou colocar aqui, ele vai ter só um valor inteiro, só para a gente não criar mais coisas. E aqui, por fim, a gente vai ter, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor de visualizar, a gente pode botar esse porcento type, onde desse porcento type a gente vai dizer. Então, por exemplo, aqui, vou botar aqui o porcento type do meu, no caso aqui seria o valor inteiro. Quem vai ter o resultado valor inteiro vai ser esse num. Então, esse meu token num, ele vai ter esse tipo inteiro, certo? Beleza, então essa aqui seriam as minhas definições. Definir quem são meus tokens, definir a precedência, o tipo. Nem tudo isso aqui é necessário, certo? A maioria é opcional. O que é obrigatório mesmo é essa parte aqui depois desse por cento, que é o quê? As regras da minha gramática. Quais são as minhas regras? Eu tenho que a primeira regra vai ser S, implica em E, em cifrão, né? Então eu vou botar S, 2 pontos. Quem sabe como é que eu aumento essa fonte aqui? Deixa eu ver. Fontes, tá aqui. Aqui eu vou ter a minha produção. S implica em quem? Em E e fim da entrada. Então eu vou botar aqui E e depois fim underline entrada. Certo? E aí, ponto e vírgula. Depois eu vou ter outra produção, que é o quê? Aí 2 pontos. Mais, aí eu botei, porque eu tenho um token aqui, mais T. Eu não sei nem se pode ser só uma letra, mas tá bom, vamos tentar aqui. Ou T. Certo? Depois a gente vai ter como sendo T vezes F ou F. E por fim a gente vai ter que F vai ser a parênteses fecha parênteses. Ou, aí a gente não, já tirou o ID, não. Certo? Então aqui a gente definiu nossa gramática através dessas produções aqui, certo? Então, uma vez que a gente colocou aqui nossas produções, a gente também vai poder agora colocar o código, né? O código normalmente a gente bota o main e alguma outra função, mas eu vou colocar só o main aqui. Vamos copiar. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar os argumentos da linha de comando. Se for diferente de 2, ele vai dizer, olha, para usar assim, o nome do arquivo e o meu arquivo, lá onde eu tenho essa expressão. Aí, se não for, ou seja, se ele tiver passado 2 parâmetros, ele vai pegar e abrir o arquivo, esse comando abre arquivo em modo de leitura. Se esse arquivo não existir, ele vai dizer arquivo não encontrado. Se não, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar essa função, que é a função principal aqui, que é essa YYParse, certo? Então, essa YYParse é a que gera toda a análise gramatical, certo? E aí, se ele chegar no final e tiver, como não tiver nenhum resultado diferente de 0, né? E se ele chegar e for 0, ele vai dizer que o programa vai ser reconhecido e vai fechar
esse nosso arquivo que a gente fez aqui, certo? Vou só deixar mais, acho que está tudo alinhado, né? Beleza. Certo? Então, esse aqui foi nosso arquivo. Então, o principal aqui, o coração de tudo, é essa parte aqui, que é a nossa gramática. O restante é para auxiliar o reconhecimento, como essa parte aqui dos códigos, e o main, que ele vai fazer, que ele vai dar o start aí no processo de reconhecimento. Certo? Uma vez que eu fiz isso, eu vou no meu terminal, né? Aqui no meu terminal eu tenho esse arquivo expressões.y, né? Então eu vou fazer bison-d expressões.y. Então o que é que ele gerou aqui? Ele gerou dois arquivos, né? expressões.tab.h e expressões.tab.c. Esses arquivos você não mexe, né? Eu vou abrir um aqui, ó. O que é que ele vai ter aqui? Basicamente ele vai ter uma definição dos tokens, né, como a enumeração, vai ter a definição do tipo, que é esse type, certo? E vai ter a definição da função parse, que é a função que a gente vai fazer a análise gramatical. Nesse arquivo .c, o que é que a gente vai ter? Praticamente a implementação cadê? Aqui embaixo. Do parse. Ó, aqui isso aqui seria a tabela, né? Aquela nossa tabelinha e tal, que a gente faz na mão. Está aqui as tabelas, certo? Então, por exemplo, aqui é o que seria o do desvio, né? Que seria esse go-to, né? Eu acho que esse aqui é a redução, né? Redução 1, redução 2. Então, aqui são as linhas da tabela que ele faz a criação da tabela, certo? E aqui são as funções que ele faz automaticamente para gerar de acordo com as nossas definições da gramática, certo? A gente normalmente não mexe nesses arquivos, por quê? Porque o próprio arquivo .y, ele já é o nosso arquivo com código e com as definições. Então, se a gente quiser fazer outras definições, a gente pode criar outros arquivos, .h, .c, e incluir, e dar um include aqui, certo? Aí a gente tem todos isso aqui. Uma vez que a gente tenha feito isso, para a gente gerar o nosso analisador sintático, é só dar um gcc expressões.tab.c. Ok. Uma vez que a gente tenha feito isso, a gente já tem um código razoavelmente pronto. Só que nesse caso aqui, a gente tem uma outra coisa, né? Que a gente está integrando, quer integrar isso aqui com o analisador léxico, né? Então, como é que a gente faz para integrar isso aqui com o analisador léxico, por exemplo, com essas expressões.l aqui, certo? Como seria o analisador léxico, né? O analisador léxico a gente define aqui os nossos tokens, certo? Eu vou pegar um aqui que eu já tenha feito, que eu já não... Vou copiar aqui esse. Também nessa parte aqui do texto. Um número. Deixa eu ver aqui o mais. Também a gente já
já tenho definido naquele outro arquivo de análise léxica. O vezes também está aqui. Ah, beleza. Pronto. Vamos lá, vamos fazer nossos arquivos de expressões aqui, certo? Como eu tinha dito, para a gente integrar o analisador sintático com o analisador léxico, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer aqui é dizer, olha, inclua, no caso aqui, seria expressões.tab.h, que é o arquivo que esse analisador sintático, o arquivo de cabeçalho, que ele gera, certo? Então a gente coloca esse include aqui, do tab.h, aí a gente vai, tá aqui a nossa parte das definições, né? Vocês usaram esse arquivo no exercício passado. E, por fim, a gente tem uma parte, que é depois do por cento, né? Que a gente tem o que é que vai fazer ao reconhecer os tokens. Então, por exemplo, aqui, o que é que eu vou fazer quando eu reconheço um número, certo? O que é que eu faço aqui quando eu reconheço um número? Não, é isso aqui. Ó, um número, a gente tem um token chamado num. Então a gente vem aqui e diz, olha, return num. Então toda vez que eu reconhecer um número, eu vou retornar o token num, certo? Aí, no caso aqui, como é que eu retorno esse número como sendo um número inteiro? Aí eu posso colocar val, ponto, valor inteiro, vai receber ato i, teste. Certo? Isso aqui, teste é o valor que ele reconheceu como sendo um número, e eu coloquei aqui nesse meu valor inteiro esse resultado aqui, certo? Quais são os outros tokens que a gente tem? A gente tem o fim de entrada. Como é que a gente reconhece o fim de entrada? Então aqui existe, não sei se é OF maiúscula, minúscula, maiúscula. Então a gente tem EOF. Aí eu digo, quando eu reconhecer um EOF, eu boto aqui, return, fim, underline, entrada. Então, quando eu reconhecer um fim de entrada, eu retorno o token fim de entrada. Qual outro token que a gente tem? Mais e vezes. Então, o mais e o vezes, a gente já tem aqui, não precisa nem fazer muita coisa, certo? A gente tem aqui mais, só dar um return no token mais, e eu tenho o vezes, que seria return vezes, certo? Então, o arquivo da minha análise léxica, ele vai ter a definição dos meus tokens, né? E qual o token que eu retorno aqui, certo? A gente tem também, nesse caso aqui do analisador léxico, eu vou ter, por exemplo, o que é que acontece quando eu tenho um espaço, um barra N, então isso aqui eu vou copiar, novamente são coisas que a gente já coloca por padrão, certo? Então, se tiver um espaço, eu não faço nada. Se tiver qualquer outra coisa que não for um mais, um menos, ou um mais, um vezes, um número, ou fim de entrada, ele vai dar um erro token desconhecido, né? um erro de análise léxica, certo? Como aqui a gente não vai fazer nada em relação ao analisador léxico, aqui está nosso analisador, nosso arquivo de análise léxica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, nesse meu
terminal, eu vou gerar os arquivos da análise Lex. Então, eu tenho flex e eu tenho expressões.l. Ah, tá. Espaço, eu esqueci de definir o que é um espaço em branco. Então, o espaço em branco é um branco seria um espaço ou uma tabulação, e um espaço seria um ou vários espaços em branco aqui, certo? Vamos lá. Beleza. Usei o meu flex, certo? Ele gerou esse lex.yy.c, que é o arquivo da minha análise léxica, e aí eu vou aqui no meu expressões.y e vou dar um include em lex.y.c. Então é um pouquinho assim meio sem lógica, porque você inclui no seu arquivo lex o arquivo tab.h, e esse arquivo tab.h ele é gerado a partir desse aqui em que você inclui o lex.y.c. Então é meio que uma dependência circular aí, certo? Mas nada de estranho. Então você faz aqui, gera o arquivo .lex, gera o arquivo .y, e agora vamos tentar aqui expressões.tab.c. Ver se vai de onde é aqui. Agora eu tenho que alguma coisa que eu fiz aqui, mas vamos tentar só concluir aqui. Pronto, deu um warning, certo? E gerou o arquivo A.alt aqui. Beleza, deixa eu criar um arquivo aqui. Exemplo.xp. Então, vou colocar aqui a parênteses, x mais y, não, então, 20 mais 10 vezes 30. Então, mas eu tá dando problema com ele não reconheceu a parênteses. Provavelmente fecha parênteses. Fazer a versão reduzida é pior do que a versão completa, que pelo menos na versão completa você coloca todos os casos. Erro sintático na linha 3. Deixa eu colocar aqui uma coisa. Vou colocar aqui um printf só para saber se ele está
reconhecendo aqui. Lá. Ele reconheceu o número 3 vezes, mas ainda deu um erro de sintaxe. Né? Acho que talvez não tenha reconhecido esse fim de entrada aqui. Vou botar esse printf aqui só em outros locais, né? Então, esse é só é só porque aqui no final eu não botei um return zero para dizer que ele reconheceu a expressão. Pronto. Probleminhas besteira, certo? Aqui no final eu tenho que dar um return zero, porque se ele reconhecer todas as expressões e reconhecer o fim da entrada, então ele reconhece tudo. Então ele retorna zero, que é justamente quando ele diz aqui, se ele retornar zero, ele vai dizer que o programa ele foi reconhecido, certo? Então, com alguns pequenos percalços aí, a gente construiu aí esse pequeno analisador aqui de expressões.